telespectadores da TV Gazeta. Eu sou Walter Araújo, esse é mais um quadro Frequência. Nós estamos no nosso 12º episódio e é um prazer estar com vocês aqui nessa sexta-feira, no horário de almoço. Hoje, no nosso programa, temos a Laís trazendo no Consciência Metafísica, trazendo informações sobre como lidar com a energia de fuga. Temos também um compilado de várias entrevistas que eu fiz quando participava da Rede TV do Espírito Santo no programa Tá na Rede, do Rodrigo Oliver, o nosso querido apresentador. E também tem o Matheus trazendo informações sobre yoga e os chakras. E também temos a Simone Monção numa entrevista com o mestre maçom. Já vamos começar por aqui com a apometria. Você já ouviu falar? Pois então, a apometria é uma técnica integrativa que leva em conta memórias de vidas passadas e estruturas que podem estar nos nossos corpos astrais, influenciando nosso dia a dia, na saúde, na nossa estrutura de lidar. Às vezes tem aquelas dores que aparecem do nada. Muitas vezes pode ser alguma estrutura energética que ali se encontra. É uma técnica totalmente mental, onde, através de comandos e estalos, nós criamos campos de proteção e atuamos no corpo físico da pessoa e nos corpos extrafísicos. E aí leva em conta toda a nossa estrutura astral. Corpo físico, duplo etérico, perispírito, mental inferior, mental superior, búdico, átmico. Leva em conta a nossa anatomia oculta. E através de desdobramentos, comandos e visualizações, nós damos comandos para limpar todos esses campos. Leva em conta também o plano astral, o plano espiritual, mas de forma técnica, sem estar ligado a nenhuma religião. E através desses comandos, nós vamos limpando, aparecem as ressonâncias de vidas passadas, seja através da leitura de quem está comandando, seja através de guiando a pessoa numa viagem no tempo dentro dela mesma, seja em grupo com outras pessoas, e aí depende de como cada pessoa faz. Essa técnica, ela nasceu com o Dr. José Lacerda e se espalhou pelo Brasil inteiro durante essas 3 décadas, se tornando um atendimento integrativo. Essa não é trabalhada dentro do SUS, mas ela também trabalha essa parte energética com muita propriedade. Inicialmente ela foi indicada para situações muito graves. Pode procurar na internet, aí você vai ver que ela é indicada para casos bem graves, né, medicinais, enfim, não exclui, como eu sempre falo, nenhum tratamento médico, nenhum tipo de terapia convencional, mas ela acompanha e facilita a melhora e o estado de situações que, né, afetam as pessoas. Mas também podem ser trabalhados situações de relações humanas, situações financeiras, enfim. Todo o arquétipo humano de interação com a realidade, onde entendemos que moldes passados podem estar influenciando aqui e agora. Se você sentiu o chamado, busque um apômetra para poder trabalhar essas situações com você. Olá, Walter Araújo. Olá, Walter Araújo. Olá, Walter Araújo. Olá, telespectador do programa Frequência.
Eu sou Laís Barbosa e esse é mais um episódio do quadro Consciência Metafísica. Olá, Walter Araújo! Olá, telespectador do programa Frequência. Olá, Walter Araújo! Olá, Walter Araújo! Olá, telespectador do programa Frequência. Eu sou Laís Barbosa e esse é mais um episódio do quadro Consciência Metafísica. Olá, Walter Araújo! Olá, telespectador do programa Frequência. Não sofremos pela vida que temos, sofremos pela vida que não sabemos sustentar dentro de nós. O vazio que você sente não é falta de coisas, é falta de consciência, presença e completude. Nenhum prazer externo tem o poder de te preencher. Pode até anestesiar por algumas horas, mas logo o vazio retorna. E quanto mais você tenta abafá-lo com distrações, mais ele cresce. Na psicologia, isso se chama mecanismo de fuga. A busca compulsiva por algo que nos afaste da dor que não queremos encarar. Pode ser comida, trabalho, relacionamentos, compras, redes sociais, mas todos funcionam como band-aids emocionais. Eles escondem a ferida, mas não curam. Na metafísica, entendemos isso como desconexão do ser. Quando você ignora sua essência, quando vive apenas na superfície dos desejos, você adoece. O corpo grita, a mente grita, porque a alma está silenciada. E é aqui que surge o desconforto. O problema não está no excesso de estímulos, mas na sua incapacidade de lidar consigo mesmo. A vida moderna só potencializou aquilo que já existia aí dentro. A fuga constante de encarar suas sombras, suas dores e a sua responsabilidade. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já acreditou que quando eu tiver aquilo, vou me sentir completo? Quando tiver o corpo ideal, o parceiro ideal, o salário ideal, a casa ideal. Mas quantas vezes, ao conquistar o que você queria, percebeu que a sensação durava pouco e logo o vazio voltava? Bom, se tudo que você busca está sempre fora, como você espera encontrar paz dentro? Olá, Walter Araújo! Quantas escolhas suas são autênticas e quantas são apenas reflexos do que a sociedade dita? E se você tivesse que ficar em silêncio, sem distrações, apenas consigo mesmo por um dia, você conseguiria? Vamos tentar agora? Nesse momento? Se você não puder agora, salva o vídeo para tentar mais tarde. Vamos lá? Respire profundamente. Solta o ar devagar. Mais uma vez. Inspira e solta. Feche os olhos se puder. Traga para sua mente uma situação recente em que você sentiu vazio ou angústia, ansiedade. Não fuja. Apenas permita que essa memória venha. Agora, em silêncio, faça a si mesmo a seguinte pergunta: o que eu não queria sentir naquele momento? Observe a resposta que surge. Talvez tristeza, medo, rejeição, solidão. Não lute contra isso. Apenas observe. Coloque a mão no peito, respire profundamente e diga mentalmente. Vamos lá, faz comigo. Vamos lá? Respire fundo. Vamos lá, faz comigo. Vamos lá? Respire fundo. Respira fundo. Solta o ar devagar. Mais uma vez. Inspira e solta.
Feche os olhos se puder. Traga para sua mente uma situação recente em que você sentiu vazio ou angústia, ansiedade. Não fuja. Apenas permita que essa memória venha. Agora, em silêncio, faça a si mesmo a seguinte pergunta: o que eu não queria sentir naquele momento? Observe a resposta que surge. Talvez tristeza, medo, rejeição. Essa prática é simples, mas é poderosa, porque cada vez que você tem coragem de olhar para o que dói, você enfraquece a necessidade de fuga. Você para de tapar buracos com distrações e começa a criar presença. E é aqui que está o ponto central. Viver uma vida boa não é ter acesso a tudo, é ter acesso a si mesmo. É estar inteiro no presente, sem fugir de si, sem fugir da dor, sem fugir do desconforto. É a capacidade de sustentar paz, clareza e força interior, independente do que está acontecendo lá fora. Essa é a verdadeira liberdade, porque nada externo pode roubar o que você construiu dentro. Então, na próxima vez que você sentir ansiedade, vazio ou angústia, ao invés de correr para uma distração, faça a pergunta: o que eu não quero sentir agora? Respire, reconheça e acolha. Uma vida boa não se compra, ela se constrói no silêncio da sua consciência. É nesse espaço de pausa que tudo se reorganiza. Então, eu te desejo silêncio. Olá, Walter Araújo. Quer se aprofundar ainda mais no universo da metafísica e transformar sua vida? Acesse minhas redes sociais no Instagram e YouTube. Hoje nós estamos aqui com o tarólogo Carlos Vinícius. Ele vai trazer para nós o histórico de como o tarô sai das escolas iniciáticas e cai no conhecimento popular, a importância. Bom, fique à vontade, Carlos. Seja bem-vindo. Obrigado. Olá, audiência do programa Tá na Rede. Eu sou o tarólogo Carlos Vinícius e vou trazer uma breve introdução de como que isso acontece. Acontece, Walter, que era de modo a desenvolver a consciência do ser humano dentro das escolas iniciáticas, as antigas escolas iniciáticas. Então, cada arcano maior, ela trabalha um aspecto da consciência daquele iniciado. Então, a gente vai começar lá no 0 ou no 1, vai depender muito da escola, que é o louco indo até o mundo, bem como disse outrora o tarólogo Rafael. Ele aborda um pouco sobre essa temática. E aí esse estudo, cada ano, cada vivência que o iniciado tinha, ele ia registrando e procurava viver aquele contexto, aquele conceito do arcano na sua vida prática. E ele ia registrando, criando assim o seu registro, uma espécie de um grimório, né? Então por isso que a gente tem vários tarôs, Oswald Wirth, Waite, Taylor. A gente vai ter vários, uma gama de tarôs na sociedade. Baseado naquela vivência. Exatamente. Ele vai criar seu significado, seu código em cima de cada experiência dele. E como que isso sai da escola iniciática e cai para a sociedade, para o mundo, né, digamos assim? Chega um momento em que é percebida a importância e necessidade dessa prática ir além da sociedade ocultista, vamos assim por dizer, e cai numa sociedade profana de uma certa forma. E aí esse estudo ele começa a ser desenvolvido de pouco em pouco, mudado alguns símbolos, né? Se a gente pensa que a gente está falando de uma ferramenta que tem uma história provável no Egito, não tem como a gente falar de Papa, não tem como a gente falar, até de sacerdotisa tem, mas de Papa não, e nem de carro, né? Precisamente uma carruagem, ou até mesmo uma carroça. Então, pela simbologia aplicada, você vê que é uma coisa mais atual, né? Ela teve que sofrer algumas adaptações, teve que sofrer algumas modificações para que falasse a mesma língua, né? Então, isso acaba caindo no, entre aspas, o gosto das pessoas na sociedade e acaba virando um oráculo. Então, Carlos, o tarô ele é ou não é um oráculo? Sim, ele é um oráculo,
mas que inicialmente o propósito dele era desvendar, abrir esse arcano, que é uma arca, né? Abrir esse arcano da consciência da pessoa. Onde estão os segredos. Exatamente. Que Cada um tem um segredo. E que ficou mais conhecido pelas pessoas buscarem para saber futuro, Sim. presenças ali que estão para ocorrer, né? Exatamente. Só que o que é o futuro, né? É interessante a gente perguntar qual que é a consequência do futuro, é o seu presente. Então o tarô ele vai mostrar como está a sua consciência hoje, com o lapso de tempo que a gente vai programar, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e vai dar o mais provável desfecho da sua consciência hoje, nesse tempo daqui, conforme programado. Por exemplo, vou mudar de emprego? Uma pergunta que muito aparece. A consciência que a pessoa está hoje, fazendo como ela está fazendo, existe sim ou não a possibilidade de uma mudança de emprego. Entendi. E assim ele traz nuances, né? Sim. Não é porque às vezes as pessoas pensam a adivinhação, algo contra a divindade, né? Sim. Mas na verdade é divinação, Divinação. né? É o processo de entendimento dos desafios positivos e negativos, e ali, se a pessoa entender todos esses conceitos, ela tem a possibilidade de fazer de outra forma. Exatamente, que é uma abordagem até do terapêutico também, onde a gente verifica o que o nosso consulente precisa fazer para mudar aquela realidade, porque o tarô ele não é um oráculo onde vai dizer assim, você deve ou não fazer aquilo. Você pode sempre fazer o que você quiser, mas dever a gente não deve fazer nada. A gente faz o que a consciência permite. Perfeito, Carlos. Muito obrigado pelos conhecimentos passados. Eu que agradeço. Um grande abraço. E hoje nós estamos aqui com o tarólogo Rafael Soares. Ele vai nos explicar um pouco sobre o trabalho dele com o tarô, o que é o tarô terapêutico e como funciona. Fica à vontade, Rafael, seja bem-vindo. Gente, muito obrigado pela oportunidade, sejam muito bem-vindos ao quadro de hoje. Eu sou o Rafael, trabalho com o tarô e tento transformar esse movimento do tarô em algo terapêutico. O que seria o tarô terapêutico, né? Procuramos as cartas, o tarô, muitas das vezes, para encontrar uma resposta específica para uma questão. E nós entendemos dentro das terapias integrativas que todo movimento que a gente vive é terapêutico, tem algo por detrás que pode ser melhor investigado. Então eu utilizo do tarô e toda a sua ferramenta com os 22 arcanos maiores, essa noção de arquétipos para investigar mais profundamente aquela questão que pode estar escondida, que não é só uma resposta de sim ou não, que não é só esse movimento, né? O tarô ele traz pra gente, né, essa questão de que uma questão de livre-arbítrio, destino e predestinação. Okay. Mas, na verdade, os arquétipos que estão por trás, eles são a dinâmica do que está ocorrendo. Né? Excelente. Inclusive, a ideia dos arquétipos é construída dentro de uma consciência coletiva. Nós já temos vídeos aqui neste quadro falando sobre registros acásticos, por exemplo. Então, essa ideia de uma consciência coletiva que nós compartilhamos no meio social, com alguns signos e símbolos específicos, e aí cria-se o arquétipo para entender. Por exemplo, tá numa jogada de cartas ali, estou jogando cartas para o Walter, por exemplo, e nós vemos a carta do mago, né? O mago é esse arquétipo de entendimento das várias ferramentas, como colocar isso em prática, e numa leitura vai dá para você o entendimento de que você já tem ferramentas para poder realizar, seja no campo profissional, no campo afetivo. Então é um pouco além da adivinhação, é um pouco além de presente, passado, futuro, é tudo isso de uma maneira só, num compilado só, que a gente vai criando essa jornada, essa instrução do caminhar de uma pessoa. E aí vem o tarot terapêutico, que vai dialogar com várias outras terapias, a constelação, que o Walter faz muito bem, então vai dialogando de várias maneiras para entender essa jornada e esse caminho. Nesse meio nós entendemos essas leituras dos signos, passado, presente e futuro, que na verdade é um tempo que foi colocado, né? Foi desconectado as pessoas das suas conexões primordiais
E quando, né, da leitura eu entendo que você vai mostrando a pessoa, significando ela no caminho, né? Porque signo é sinal, então vai mostrando para as pessoas que tem um sinal. Existem coisas além ali, aonde ela pode ter um autoconhecimento e o auxílio na caminhada, não é? É interessante que nas pesquisas que eu vou realizando sobre de onde surgiu o tarô, como ele foi criado, não tem nada muito pontual e específico, por mais que fale muito sobre a Itália, mas o Egito já utilizava dessa noção de arquétipos para os seus iniciados. Então, todos os iniciados passavam pela compreensão de cada um dos arquétipos, os 22 arcanos maiores que hoje o tarô representa, para entender essa jornada. Então, eu estou numa jornada em que eu vou entendendo passo a passo de qual energia que eu estou trabalhando para evoluir o meu ser, que inclusive termina-se na carta do mundo, que é onde eu estou pronto, iniciado, para ir para o mundo, realizar o meu trabalho, realizar a minha tarefa. Então, eu acho que o tarô ele vai englobando isso. Numa leitura mesmo, saindo essas cartas, tem ainda sobre os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, como isso influencia o nosso ser. Então vai além da adivinhação, só de uma adivinhação. E é isso que você disse, a iniciação, né? Esse processo. E os arcanos menores, eles trazem muitas questões do dia a dia, não é isso? Sim, por arcano maior trazer aquela energia principal de um arquétipo da sua jornada, os menores vão trazendo aquelas pequenas nuances que são mais fáceis de serem trabalhadas. Das energias, o fogo, por exemplo, que eu preciso de agir, qual a ação que eu preciso tomar ou deixar de tomar. Então vai trazendo esses elementos, esses 4 elementos pra gente. Rafael, agradecemos muito sua presença, o esclarecimento. Fiquem à vontade de entrar em contato com ele. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Nós estamos aqui com a terapeuta integrativa e geóloga Adriana Borrelli. Ela vai falar para nós um pouco sobre os condicionamentos que direcionam nossa vida, nosso destino, que muitas vezes nós achamos que estamos escolhendo e não estamos, são padrões. Então ela vai falar um pouco pra gente, pode se apresentar, seja bem-vinda. Obrigada, Paulo, é um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, sou Adriana Borrelli, natural de Juiz de Fora, mineira, e tenho uma graduação em Geologia. Depois vim me desenvolvendo na parte terapêutica desde 2018 para cá. Já fui aluna do Walter em alguns cursos e algumas formações com ele. E hoje eu também trabalho muito com a facilitação de consciência. O que vem a ser isso, né? Muitas vezes no nosso comportamento, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, a gente vem escolhendo, vem optando por comportamentos ou tomando ações que às vezes não são nossas. A gente pensa que é nosso por emoções e sentimentos em que a gente já foi condicionado. A gente vem muito condicionado, né, pela família, pela escola, pelo trabalho, pela religião. E como que a gente faz para mudar isso daí? Escolher um pouquinho diferente. É sempre bom a gente fazer a pergunta. Quando a gente faz uma pergunta, a gente quebra um pouquinho o padrão, a gente quebra um algoritmo e a gente se coloca no momento assim de expansão. Verdade, tudo que eu estou sentindo é de fato meu? Como nós somos assim antenas, né? Cada um é uma anteninha, às vezes a gente está sintonizado, né? No problema da família, no problema da cidade, no problema do planeta. Tem tanta coisa acontecendo e às vezes a gente está agindo simplesmente no automático e fazendo escolhas, tomando atitudes que de fato, de coração, verdadeiramente não é nosso. E por aí a gente vai caminhando, buscando, né, terapias, vendo o que está acontecendo no nosso corpo, como que o nosso corpo está reagindo. E vamos avançando. E o estado de consciência, ele não é uma consciência que é só aqui na cabeça, né? Ele é um estado corporal e que muitas vezes a gente não se permite. Exato. Existe uma coisa que a gente traz, né, no Access Consciousness, que é a vulnerabilidade, são os elementos da intimidade, né? Como que a gente, às vezes, está numa permissão, perceber o que está acontecendo com a gente, se perguntar e ver como que a gente pode mudar, alterar, escolher fazer alguma mudança com aquilo que a gente percebe que vai ser melhor para o nosso futuro. Porque muitas vezes as pessoas não se permitem a fazer algo simples
porque foi condicionado ali que não podia, nunca para prestar uma atenção que aquilo vem de um condicionamento, né? Até mesmo descansar. Quantas vezes a gente não se permite descansar, a gente fica no automático, trabalhando, e às vezes é um descansar de parar, tomar um simples café, dar uma volta, passear, ou estar presente numa atividade prazerosa. Trazendo um pouquinho, né, das barras de Axis, são 32 pontos que a gente toca na cabeça, e isso a gente traz, o receber para o nosso corpo. Então, quanto que a gente às vezes está condicionado a simplesmente oferecer, dar ao outro, e a gente não se permite receber. Então, esses pontos a gente vai reconectando, vai fazendo todo um trabalho, né, energético no corpo, e isso a gente se presenteia. Gera um relaxamento, trabalha a ansiedade, trabalha o foco. Então, é bem interessante se presentear, se permitir escolher uma sessão de barras ou qualquer outra sessão terapêutica para que a pessoa experimente e passa a se permitir um bem-estar, experimentar algo que até então a pessoa ainda não conhece e fazer algo diferente. Hoje nós estamos aqui com a Marina da Arte Cheiro. Ela vai falar pra gente a importância das ervas, os benefícios, como usar. Tudo bem, Marina? Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço o espaço, a oportunidade, né? E a gente veio falar um pouquinho só das ervas, a importância dela no dia a dia de todos nós, que começa desde a nossa alimentação até os aromas, que são muito importantes para trabalhar o nosso cérebro, para trabalhar o nosso pensamento, as curas que elas começam no nosso cérebro. E quando a gente aspira essas ervas, ou seja, erva fresca, óleo essencial, isso vai trabalhar primeiro no nosso cérebro e vir para o nosso corpo, trazendo a cura que a gente precisa, né? Então, é muito gratificante o retorno que as ervas nos dão. Eu aconselho até as pessoas que não fazem o uso de ervas, porque não tem tempo, não dispõe de tempo, comprar as ervas desidratadas para estar fazendo seus temperos. Você pode misturar todas as ervas e usar no dia a dia, na alimentação, nas carnes, saladas, omeletes, independente da sua alimentação. É porque, de certa forma, você vai estar ingerindo esse benefício, esse remédio, trazendo para o seu corpo, né? E sintomas, né? E essa questão das ervas, que hoje tudo se compra já industrializado, né? Às vezes até também tem um jardinzinho em casa de ervas, sim, bem simples, né? Simples, você ter uma janela com um pouquinho de sol, uma sacada com um pouquinho de sol, que às vezes as pessoas reclamam que não tem esse espaço, mas qualquer vaso você pode estar produzindo, pelo menos as ervas básicas, um hortelã, um alecrim, uma camomila, que você pode estar tendo dentro do seu espaço, dentro da sua casa, e estar consumindo os chás, banhos, tá, gente? Que é muito importante os banhos com as ervas. A gente não dá muita credibilidade, mas um banho de ervas, ele fortalece muito o nosso espírito, a nossa alma, o nosso dia a dia, ele nos traz paz, nos traz tranquilidade, muita felicidade, né? E numa dica rápida, assim, que você pode falar pra gente de um spray que pode fazer em casa, como que a gente pode usar essas folhas frescas assim, para poder fazer? Você que é especialista e tem os produtos voltados para isso. Isso, um dos mais indicados, é uma erva que ninguém dá crédito por ela, é a camomila, que a gente acha em toda padaria, todo mercadinho. Você faz um chá bem forte da camomila, quando você sentir que está carregado, que está pesado, que está difícil carregar aquela situação, você vai fazer um chá forte, colocar num spray e borrifar na sua casa, nos cantos, embaixo da cama, atrás das portas, e tomar um banho. O chá, para tomar, você já dilui ele um pouco para trazer aquela limpeza para você, porque é um ótimo chá para limpeza energética. Então, os benefícios da camomila são muito grandes, tá? Inclusive para o cabelo, para a pele, todo esse benefício a camomila traz para a gente. Assim como o alecrim, estava falando agora há pouco com o Walter do alecrim, para pessoas que têm muita queda de cabelo, cabelo ralo, cabelo custa crescer,
Sempre que lavar o cabelo, faz um chá também forte de alecrim e o último enxágue que seja com esse chá, para aumentar a produção do seu cabelo, fortalecer o seu cabelo, né? E agora tem um processo de volta das pessoas ao conhecimento primordial, né? Que Sim. está todo mundo muito afastado desses conhecimentos, Sim, então sim, agora sim. tem aumentado muito essa busca. Essa procura Isso, por... lembrando que as ervas não excluem um tratamento Não exclui, alopático, não. mas também um processo ligado às ervas é interessante. Se volta, as pessoas elas não têm muita ciência de estar esperando o prazo. Muito obrigado, Marina. Eu que agradeço. Agradecemos os seus conhecimentos. Muito obrigada. Então, você já entrou no templo maçônico? Pois vem comigo então. Serei seu guia junto com o mestre maçom Luigi Gomes, num bate-papo descontraído e cheio de significado e esclarecimento sobre a ordem maçônica universal, sobre como essa ordem influencia na nossa vida. Aqui é Simone Moção de estar na rede da Rede TV, da Escola de Magia Sete Magos. Eu estou aqui com o Luigi Gomes, né? Para a gente falar um pouco sobre a maçonaria, né? E as pessoas entenderem o que é a maçonaria e que ela não é uma religião. O Luigi vai explanar um pouco sobre isso para a gente, para poder vocês terem um pouco de conhecimento. Muito obrigado pelo convite, Simone. É um prazer conversar com você que está nos assistindo. Meu nome é Luigi Gomes, eu sou editor, né, da editora Vex Editorial, e eu fui secretário de Educação do Grande Oriente do Brasil. Sou maçom e atuo na área da pesquisa maçônica e também da divulgação científica aplicada aí à maçonaria e à ciência da religião. E aí, vamos falar um pouco sobre a maçonaria, sobre o que é a maçonaria. A gente que mexe com magia divina, algumas pessoas que tem no Instagram, eles confundem um pouco, acham que meu marido, um dos fundadores do Sete Magos, ser maçom há 17 anos, 18 anos, né? Eles acham que a gente mistura as coisas por causa que eles não compreendem o que é a maçonaria. Eu queria que você pudesse explicar um pouco, né, o que pode ser falado da maçonaria, que igual a magia divina também tem seus segredos, né? O que pode ser explicado para as pessoas entenderem e compreender o que é a maçonaria. Perfeito. A maçonaria, na verdade, o que hoje a gente considera como segredo, são os modos de reconhecimento dos membros, mas os propósitos e as práticas do movimento, das organizações que nós chamamos de maçonaria regular, elas são conhecidas por todas as pessoas através dos séculos, né? E esse objetivo é muito simples: tornar a humanidade mais feliz, mais perfeita, através da transformação das pessoas. Através da transformação e do aprimoramento, do autoaperfeiçoamento de cada maçom e da sua família, a maçonaria busca que a humanidade seja feliz. E por esse objetivo ser tão amplo, ser um objetivo que a gente acredita que pode ser aplicado a qualquer sociedade, a qualquer povo e a qualquer pessoa, a maçonaria é aberta para pessoas de todas as religiões. Ela não é um movimento religioso, ela é um movimento social. Ela tem ensinamentos que não são, no sentido religioso, espirituais, né? Apesar de ter uma estética espiritualizada, esses ensinamentos são morais, são filosóficos, são éticos, né? Estão preocupados com a vida do ser humano em relação aos outros seres humanos. E aí, por causa disso, a gente precisa ser bastante claro, bastante enfático para dizer que a maçonaria não é um movimento religioso. E há maçons que são, aqui no Brasil, por exemplo, na sua grande maioria cristãos, católicos e evangélicos, por conta dessa tradição do país. Mas há maçons das religiões de matrizes africanas, há maçons islâmicos, há maçons judeus e espalhados pelo mundo inteiro há maçons em todas as confissões religiosas. É um engano pensar que, de alguma forma, a maçonaria é um movimento religioso, né? Muitas vezes isso é perpetrado pelas pessoas que são contra a maçonaria, como uma espécie de propaganda.
Propaganda negativa. Negativa, para poder gerar preconceito nas pessoas. Quando, na verdade, nós estamos cercados por maçons aí na nossa vida diária, né? Fazendo todos os tipos de profissões, são pessoas muito importantes da nossa sociedade. É igual você, barbudo, né? Que aí a pessoa pensa assim, nossa, o maçom tem que ser alinhado. Não, e aí você tem um barbudo e você é um Usa o brinco. É isso. E aí eu queria que a gente pudesse esclarecer um pouco para as pessoas que vêm para a magia divina, que vê que a magia divina como é uma energia, que a gente trabalha com energia, e o que a gente quer é equilibrar o ser humano também com ética, com moral, fazer que a magia divina só faz o positivo e que não tem que ter preconceito, né? Igual as pessoas têm preconceito com as religiões, as pessoas têm preconceito com a magia divina, como eu falo magia, fala, ai, nossa. Existe historicamente uma associação negativa com a palavra magia, né? Sim. Às vezes as pessoas mais simples pensam na ideia do bruxo como alguém que faz coisas perigosas, que faz o mal para as pessoas, quando na verdade a gente tem atos de magia popular o tempo todo. Quando você usa um colar que os seus pais te deram a vida toda, quando você coloca uma planta na porta de casa para afastar energias ruins, Sim. tudo isso é magia, né? É uma magia simples, intuída, sem estudo, mas é magia. A diferença é que numa arte como o sistema que vocês praticam na magia de ver é que tem uma técnica, né? Um ensino, um desenvolvimento para poder reproduzir as fórmulas, para atingir objetivos, Sim. não é verdade? E aí nesse sentido é um sistema. Sim. Então a gente agora com isso, eu espero que as pessoas consigam ter compreendido o que é a magia divina, o que é a maçonaria, para poder dividir as casinhas, né? E eu agradeço, Luiz, pela sua presença, Claro. Foi um prazer, uma honra, né? E aí depois você também, vou deixar seu Instagram, porque você tem um livro, né? E aí é para poder as pessoas que quiserem entrar em contato com você e tirar as dúvidas. Perfeitamente. Muito obrigado pela oportunidade. A gente se encontra. Namaskar! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Matheus Rocha. Vou falar com vocês um pouquinho sobre yoga terapia e frequências vibracionais ligadas ao nosso processo dos chakras, ao nosso movimento dos chakras em nossa vida. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez aqui no programa Frequência. Namaskar, obrigado. Vamos lá então, vamos conversar sobre uma energia muito importante na vida de todas as pessoas, que é a energia do pai. Mas não é o pai literalmente não, o pai biológico ou aquela figura paterna que cuidou de você, que lhe trouxe, que lhe apresentou essa energia do pai. Não é somente dela que eu vou falar. Eu vou falar sobre o pai interior. A frequência do pai interior, ela expande essas barreiras ligadas ao processo do corpo físico, que é literalmente pensar naquela figura biológica ou até mesmo a figura que lhe trouxe, que cuidou de você, né? A figura paterna, que pode ser o seu pai, literalmente biológico, pode ser seu avô, seu irmão mais velho ou alguma pessoa que trouxe para você essa referência do Yang, a energia do masculino. Não estou falando de gênero, a energia do masculino. Os polos, né? O feminino, o lunar, positivo, essa energia lunar, mãe, e o oposto, que é a energia do fogo, do sol, do masculino, do Yang. Esse fogo, essa energia, ela teve como referência maior essa figura nesses seus primeiros momentos de vida, que pode literalmente ser o seu pai biológico ou seu pai adotivo, enfim, aquela figura que cuidou de você com essa energia. Então, essa figura paterna que habita dentro de mim é a energia que vai me mostrar como eu vou me posicionar para o mundo. O fato de você ir à frente, de fazer o seu movimento, de buscar as coisas do lado externo, buscar o trabalho, o relacionamento, e relacionamento aqui a gente fala de todas as áreas, relacionamentos afetivos, relacionamentos de amizade, de trabalho, as suas interações, isso tudo tem a ver com a sua energia Yang. A energia Yin, só para ficar claro, a energia Yin da mãe, ela vai falar sobre nutrição interna.
Então são as coisas como o meu autocuidado, literalmente o que eu ingiro, o que eu vou alimentar, como também o que eu vou ingerir no aspecto emocional, mental, as coisas sutis que vão trazer a nutrição para que eu bote para fora. Exemplo, estou aqui no movimento de estudar, estou fazendo uma pós-graduação, estou estudando, estou trazendo nutrição. Mas o movimento de ir para fora, para fazer ali então, utilizar desse conhecimento para virar um trabalho, uma oferta de um serviço, é a energia Yang. Os dois trabalham juntos, não tem como estar sozinho, porque senão as coisas vão perdendo o equilíbrio, né? E você vai entrando então nesse jogo do equilíbrio, do fazer, o que mostra que, por exemplo, a minha energia do pai interior está baixa. Eu posso estar, por exemplo, procrastinando. Eu posso entrar em frequências de procrastinação, do medo, medo de avançar, medo de ir para fora. Então, às vezes, eu estudei, mas na hora de colocar para fora eu fico com um nível de insegurança. Não é porque eu não sei, é porque me falta a energia de ir para fora, o fogo, o movimento, a ação. Essa energia, ela vem da minha referência do meu pai ou das figuras que eu compreendi como pai, que são as figuras do cuidador, esse arquétipo do cuidador no nível pai, Yang. Essa referência, como eu disse, não precisa de ser somente do meu pai biológico ou meu pai adotivo ou a figura que me trouxe essa energia. Pode ser, por exemplo, de filmes. Assisti um filme que eu fiquei apaixonado com a forma como aquela figura masculina lidava com as situações de conflito e por aí vai. Então eu busco e trago aquela referência para mim, mesmo que eu não saiba conscientemente que, por exemplo, eu estou nutrindo a minha energia paterna com uma representação de um vizinho. Quando eu era criança, na minha casa, ali no meu vizinho, o pai do meu amigo tinha uma postura que eu admirava. E aí eu não peguei exatamente, copiei, não é isso. Eu buscar referências e falo, nossa, eu gosto disso. Ou seja, o seu pai interior pode ser o oposto do seu pai, que é a figura que te trouxe a vida, ou adotivo, enfim. E pode ser, você gostou da referência de uma pessoa que tem uma energia yang, e isso pode ser inclusive uma mulher, né, falando de gênero. Então a energia não está ligada 100% a uma figura masculina de gênero, né? Tô falando de gênero aqui. A energia, ela fala de pessoas. Então essa energia yang todos nós temos. Você, eu, todos nós temos a energia yang e a energia yin, né? Yin e yang, positivo, feminino, positivo, negativo, masculino, feminino. E não entendam o negativo como ruim, né? São os opostos, né? Esses polos. Essa energia, inclusive, é uma lei hermética, né? Então, essa energia ela é de extrema importância. Ela vibra muito, ela não é exclusiva desse ponto que eu vou falar, mas ela vibra muito no nosso terceiro chakra, Manipura Chakra, que é a região do plexo solar. Muito comum as pessoas falarem, o meu chakra plexo solar, isso não é um chakra, é uma região. O chakra mesmo é Manipura, né? Ou o ponto, né? Aquele ponto do fogo que é nessa região do estômago. Quais são os órgãos que estão ligados a esse centro de força e que vão manifestar muito a frequência do nosso pai interior? A pele, cabelo, estômago e fígado. Principalmente, existem outros? Claro que existem. Mas, por exemplo, a nossa pele mostra muito quando nós estamos irritados, insatisfeitos, com raiva, que é uma forma do yang, do pai interior, manifestar. Não é à toa que a gente faz uma pequena referência ao pai, a essa energia mais brava, não tem isso? No inconsciente coletivo. Por quê? Porque o pai tem essa energia yang, essa energia do fogo. Vocês já compreenderam que eu não estou falando de gênero. Então, essa energia, quando eu, por exemplo, estou insatisfeito com alguma situação em minha vida, o meu corpo ele pode somatizar, trazer para a manifestação física o que eu não estou vendo, o que eu não estou conseguindo ouvir. Por exemplo, eu estou engolindo raiva. Como que você é com a sua raiva? Você manifesta? Não estou falando que você vai brigar, ser sem educação, mas manifestar, tipo, oi, por favor, isso aqui para mim não funciona mais. A minha raiva me movimentou e me trouxe a resolução. Se eu não manifestar, eu vou ficar com a raiva
presa. Como que ela pode manifestar? Com pequenos vulcõezinhos no seu corpo, as famosas espinhas. Isso aqui foi o resultado de um Mateus que saiu para um trabalho externo, fui para outro estado, São Paulo. Sou de Belo Horizonte. Fui a São Paulo. É uma vida bem diferente da que eu estou acostumado. Muito fogo, muito ação, muito yang. Lá eu fiquei 100% voltado ao trabalho. Quando isso aconteceu, meu corpo disse: olha o excesso aqui do yang. Tá muito fogo. Poderiam ter acontecido outras coisas, como questões ligadas à gastrite, todas as psicossomáticas do estômago. Cada uma vai ter uma leitura específica, mas resumindo, é o excesso do fogo. Ou poderia chegar a coisas mais profundas, como o fígado, que processa essas emoções. Geralmente aquilo ali é um processo mais profundo que vai, né, igual a homeopatia. Uma gotinha cada dia você vai chegar a um resultado energético vibracional, que são as frequências que a gente entra. Então, primeira coisa, vale compreender, entender como é o seu pai interior. Como o seu pai interior se manifesta? Como que você demonstra as suas vontades de ir para fora, de movimentar, de fazer acontecer? Eu falei das questões que estão para baixo, né? Pouco yang, você procrastina e tem medo. E quando você está no excesso? Pode chegar nessas questões que eu disse ali. Você fica com muita raiva, com muita irritação, com muita vontade de fazer e muitas vezes não consegue. Outra psicossomática muito importante que eu falei também nas minhas redes sociais é a formação da famosa pochetinha, né? Aquela gordurinha localizada na região do abdômen. Por que que nós podemos criar aquela gordurinha localizada na região do abdômen? Porque muitas vezes nós abrimos mão dos nossos sonhos em detrimento a favor do outro. Então, o que isso tem a ver com a energia do pai? Posicionamento. Se eu, por exemplo, não consigo me posicionar e você chega e invade, entre aspas, o meu espaço e eu não me posiciono, eu estou abrindo mão de alguma coisa. Não precisa de se abrir mão só de bens materiais, a gente sempre pensa só nessa questão, mas nós temos vários corpos. E o corpo emocional, o corpo mental e o espiritual? Você está abrindo mão da sua emoção, do seu equilíbrio emocional a favor de alguém que às vezes é uma pessoa importantíssima na sua vida e por isso você abre mão dela. Pode ser seu cônjuge que está querendo fazer uma viagem para outro estado que conseguiu um emprego lá. E você vai abrir mão de toda a sua trajetória para ir lá? Sim, a questão não é que você não pode abrir mão, mas é a questão de se expressar, de comunicar, de estar bem conversado. Porque se em algum momento você guarda essa emoção, o seu yang, seu movimento de fazer acontecer, a sua energia de se posicionar, da coragem, se você engole isso pode te fazer mal. Então a questão aqui não é se posicionar contra o outro para que você esteja em primeiro lugar. Não estamos falando de egoísmo, não é à toa que o ego está no terceiro chakra. Lógico que não é só lá, mas ele manifesta muito ali, né? No centro do corpo, no umbigo, né? A gente não fala isso? O Rei Sol, aquela história toda, é ali que manifesta muito o nosso ego, não é somente lá, como eu disse. Então, quando você se posiciona, você se liberta da energia que pode te corroer, que é esse excesso, a raiva. Essa é a mensagem que eu queria trazer hoje e eu quero que vocês então depois comentem, falem um pouquinho sobre isso e depois a gente vem na parte 3 dessa conversa com vocês aqui. Namaskar, eu saúdo a energia do universo que habita em mim, que habita em você. Namaskar. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito comum dentro da terapia integrativa. Todo mundo está buscando a frequência do dinheiro. Quem não o quer? Não é mesmo? Então, primeira coisa, a frequência do dinheiro, ela está intimamente ligada à liberação de sensação de escassez e da sensação de culpa. Porque a escassez, ela é a energia que, mesmo que a pessoa tenha 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões na conta, parece que a pessoa é um eterno mendigo. A pessoa parece que está sempre com o mundo devendo ela. Conhece as pessoas que acham que todo mundo deve a elas. Eu que deveria ter feito algo, o outro que deveria ter feito algo. E a pessoa mesmo nunca faz algo por ela mesma. Porque essa sensação de escassez traz a sensação de que os outros a estão devendo. A sensação de culpa, ela trava a energia do merecimento.
quando a pessoa vai ganhar uma boa promoção, de fazer uma viagem, de seguir sua vida normalmente, com prosperidade, com prazer pessoal. Está muito ligado à energia do aceitar receber. Geralmente a sensação de culpa faz as pessoas doarem demais, como se fosse uma pessoa boazinha, mas deixando de que elas deixem de fazer o que elas têm que fazer e a pessoa carrega o peso dela. Ou seja, então a pessoa deixa de olhar para a própria vida e começa a se responsabilizar pela responsabilidade dos outros. E aí é onde trava visão de futuro, aonde trava novos negócios, aonde trava esse fluxo que é natural. Porque às vezes algumas pessoas falam por questões religiosas, algumas pessoas falam, eu não vou aceitar o dinheiro porque biblicamente ou espiritualmente. Não, o dinheiro também ele é uma energia de fluxo. E ele, sendo um fluxo, ele é uma energia ele é uma energia neutra. Você é que vai dar a energia para ele. Então ele é neutro, ele compra algo, ele movimenta algo. E no sistema capitalista que vivemos é um sistema de vida. Não tem como escapar do sistema capitalista. E trabalhando essa sensação de culpa, sensação de escassez, que barra a sensação de merecimento, de pertencimento, isso também acaba barrando a noção de missão de alma, aquilo que a pessoa gosta de fazer. Às vezes a pessoa está trabalhando fechado de 8 da manhã a 8 da noite num local, mas também não se presta a olhar aquilo que ela gosta, que seja fazer um crochê, que seja fazer uma comida para poder vender, que seja fazer um artesanato, que seja abrir em sociedade uma quitanda, enfim. Hoje se fala muito, se briga muito, né, sobre política, escala 6 por tanto, 5 por tanto, mas a gente não escuta nenhuma dessas redes falarem sobre incentivar as pessoas a fazerem aquilo que ela gosta, que muitas vezes passa por um trabalho individual. Porque o sistema ele só se mantém assim porque as pessoas se mantêm conectados a ele. Eu sei, não é fácil se desconectar. Mas para quem está vendo aí do outro lado da tela, procure áudios que tragam essa energia da prosperidade, que tragam essa energia da conexão pessoal com o seu objetivo, o seu valor pessoal, que estará intimamente ligado ao quanto você aceita receber do universo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem. Hoje estamos aqui mais uma vez com a terapeuta floral Patrícia Guimarães. Ela que é a fundadora dos florais Vozes do Sol. Ela vai trazer um pouco mais para a gente hoje sobre os florais, os efeitos, quem pode usar, se tem algum efeito colateral. Seja bem-vinda mais uma vez, Patrícia. Muito obrigada a todos pela atenção. E hoje novamente vamos falar dos florais. Os florais descobertos pelo Dr. Barr, médico inglês, infectologista, que dentro da prática ambulatorial ele percebeu que nenhuma doença ela é por si só uma doença. Uma doença para se manifestar no corpo físico, a gente teve vários alertas e sinais. O que dispara o corpo físico é só um alerta, né, de que algo interno não está bem. Então ele analisando na prática ambulatorial, ele mesmo adoeceu e utilizou dos florais para restabelecer a sua saúde. Ele percebeu os padrões energéticos e vibratórios das flores e que ela tem uma técnica de colheita dessas flores, elas são colhidas nas primeiras horas da manhã. Aí, através de 2 métodos, que é o método solar, que elas são expostas na água, na água cristalina, né? Uma água de fonte, na luz do sol, ou pelo método de fervura, porque algumas flores precisam de ser processadas por fervura. A água, ela adquire, as flores imprimiam esses padrões energéticos na água. E
quando a gente consome esse floral, a gente recebe esse padrão energético curativo que vai disparar essa cura, e especialmente a cura emocional. Porque o Dr. Bach entendeu que cada doença é associada a uma emoção. Medos, ansiedades, estresse e por aí vai. São 38 florais. E pode dizer que é uma técnica preventiva? Também. Ela tanto pode ser preventiva quanto pode ser quando já tem um estado já tem instalado. uma doença instalada. É 100% seguro, sem contraindicações. A terapia floral é reconhecida há décadas pela OMS como uma prática eficaz e 100% segura. Ela está no caderno do SUS como terapia complementar. Então, tem até hospitais públicos que fornecem esse tipo de terapia. Não tem nenhuma contraindicação, crianças, idosos, animais, os petzinhos aí, o cachorrinho, o gatinho. Você pode utilizar através dos sprays, né? Porque a gente sabe como que é difícil ministrar uma medicação num gatinho, mas através do spray, geralmente na almofadinha da mãozinha ou na nuca do cachorrinho, na planta, ou até mesmo no ambiente. A gente faz a formulação. Por exemplo, se uma pessoa tem uma dificuldade para dormir, ela pode utilizar esse floral como spray no travesseiro ou no quarto onde vai dormir. E onde é que as pessoas podem te encontrar? Quais são as suas redes sociais? Eu estou no Instagram, Voz do Sol. Lá tem todas as informações, tem o meu contato direto. E quem quiser saber mais, quem quiser saber como funciona um tratamento, como que funciona essa cura mesmo através dos florais, eu estou à disposição. Ele traz o conceito pra gente de que tudo que se planta se colhe. E às vezes a pessoa fica pensando, mas eu sou uma pessoa boa, por que eu não estou colhendo? Então tem que olhar as outras leis. As outras leis, elas também têm o seu polo positivo e o polo negativo. E fora tantos outros conceitos que influenciam para nós. Porque se eu jogo positivo, eu tenho que receber o positivo. E se as outras leis estão em equilíbrio, o efeito ele tem que ser positivo. Então, a sétima lei é a lei do gênero, ou seja, o yin e o yang. É alinhar a ação com a receptividade. Assim eu consigo equilibrar o dar e receber. Agir sem sentimentos, ele gera uma ação sem rumo. E também sonhar sem ação é passividade.